Seguinte, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Os vídeos pré-jogos aqui do canal são sempre especiais, tá? Eu trago a lista dos relacionados, a provável escalação, a equipe de arbitragem, o horário, tudo. Mas pré-jogo de Fla-Flu é sempre mais especial ainda. E para começar o vídeo, tem um recado aqui do JK para vocês. Tomar no cu do Flamengo também, de quebra. De quebra. Já viu que o urso tá on, né? O urso tá on e o urso está relacionado. Deixa eu passar aqui pra vocês. A lista dos relacionados tá na tela. E olha quem tá na capa aí, ó. É o homem, tá? Tá com sede de jogos, tá com sede de gols. Ficou fora do primeiro jogo da Recopa. É hoje, hein? É hoje. O principal jogo aí até a Libertadores do ano passado, que o John Kennedy tinha se destacado, foi justamente no Fla-Flu, quando ele marcou gols, né? Então eu tenho certeza que hoje o John Kennedy vai guardar o dele. Já vou colocar a lista dos relacionados na tela de novo. Apesar de não ser titular, com certeza vai entrar ao longo do jogo e vai fazer o urso, porque eu confio demais, tá? Muito curioso, né? No meio de uma final da Recopa, a gente tem um Fla-Flu. Eu tinha questionado isso, acabei caindo na pilha do Felipe Melo. Se fosse ao contrário, não teria. Pior que teve, né? Ano passado o Flamengo também fez a final da Recopa e teve um clássico com o Botafogo. Só que era o Botafogo, né? E o Flamengo acabou ganhando o jogo mesmo jogando com o time sub-20. O Flamengo optou por jogar com uma equipe sub-20. O clássico entre as finais da Recopa. O Diniz, não. Ele poupou 3 atletas apenas, um jogador machucado e o restante vai todo mundo. Força submáxima pro clássico de hoje. Os rubro-negros acharam que ia ter molezinha, né? Não vai ter molezinha não, mulambada. Vocês vão ter que ganhar do Fluminense quase completo. E aí, se ganharem, não tem justificativa que é o time reserva não, tá? O time que vai entrar em campo hoje realmente é um time muito forte. A tabela do Campeonato Carioca diz que a Taça Guanabara pode ser decidida hoje em caso de vitória ou empate. Vitória do Flamengo ou um empate. Uma vitória do Fluminense não decide a Taça Guanabara hoje. Porque a gente ainda tem um clássico com o Botafogo na última rodada e contra o Flamengo pega um time pequeno. Eu vou explicar tudo isso aqui nesse vídeo, tá? Muito obrigado você que clicou nele. Se você puder deixar o like e se inscrever no canal, eu fico muito grato. Aqui em cima tá o nosso Instagram, se você não segue o nosso Instagram. Do lado de cá tá o QR Code para você ser membro do canal e participar de várias ações exclusivas. E o principal, deixa o like, se inscreva que você ajuda bastante, tá bom? Vamos ver a lista dos relacionados primeiro? Vamos ver a lista dos relacionados pro jogo de hoje. Tá todo mundo aí, exceto Felipe Melo, poupado, Marcelo, machucado, Ganso, poupado, Keno, poupado, tá? Então o Fluminense vai levar pro jogo de hoje Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes, os goleiros. Não gostei dessa nova arte, não é nem a arte tá bacana. Mas essa forma que o Fluminense colocou aí, separando apenas os goleiros e depois por ordem alfabética, eu preferia quando estava separado por setor, né? Defensores, meio-campistas, atacantes. Tá muito mais fácil da gente identificar cada jogador por cada posição. Mas enfim. Alexandre, André, Antônio Carlos, Arthur, Terãs, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Felipe Andrade, Cano e Guga. Jean-Luc Mi, John Arias, John Kennedy, Justin, Lelê, Lima, Manuel, Marlon, Marquinhos, Martinelli, Renato Augusto e Thiago Santos. Ou seja, é um time do Fluminense muito forte, ó. O outro que eu acabei de identificar que não tá na listagem também é o Gabriel Pires, tá? Gabriel Pires também não foi relacionado. E aí fica mais fácil a gente ver. Aí nesse caso a ordem alfabética ajuda, né? Tu vai no G ali, ó. Só tem o Germancano e o Guga. Então, Gabriel Pires também é uma ausência. E, infelizmente, ele tá repetindo no Fluminense um histórico ruim que ele tinha no Botafogo de muitas lesões, né? Pelo visto, tá fora mais uma vez. Não acredito que tenha sido poupado, porque não tem jogado, não jogou na altitude. Então, Gabriel Pires aí deve estar se recuperando de algum probleminha, ok? Vamos colocar aqui agora, pessoal, a tabela do Campeonato Carioca e a importância desse jogo de hoje, tá? Um empate triplo na liderança do Campeonato Carioca. E os 3 clubes já estão classificados. Com a vitória do Nova Iguaçu ontem no último minuto contra a Portuguesa,
o Nova Iguaçu já está nas semifinais do Cariocão, assim como Flamengo e Fluminense. Então, Vasco ou Botafogo vão ficar de fora da semifinal. A tendência é que seja o Botafogo mais uma vez, né? O Botafogo aí vai lutar pelo bi da Taça Rio, ok? Se o Fluminense ganhar o jogo, ele vai a 24 pontos. Na última rodada pega o Botafogo. O Flamengo pega um time pequeno que eu não me recordo qual é, que vai vencer, porque o Flamengo com o time titular, ele vence todos os times pequenos, assim como nós também. Né? Então, em caso de vitória do Fluminense, pra gente ganhar o tricampeonato da Taça Guanabara, a gente jogaria pelo empate contra o Botafogo. Bastaria um empate, o Fluminense iria a 25, o Flamengo só poderia chegar a 24. Em caso de empate no jogo de hoje, ou vitória do Flamengo, a Taça Guanabara tá decidida. Porque, não matematicamente, né? Mas a gente não teria mais condições. Porque o Flamengo não vai perder ponto para um time pequeno na última rodada. Enquanto mesmo que a gente vencendo o Botafogo, empataria lá, caso de empate no jogo de hoje, em 24 pontos. E o Flamengo tem um saldo de gols muito maior do que o nosso. Então, se o Fluminense quiser continuar sonhando com o tricampeonato da Taça Guanabara, ele precisa vencer o Flamengo hoje. Tá? De 6 pontos, a gente precisa conquistar 4. Só que 3 desses 4 tem que ser em cima do Flamengo. Eles não podem ganhar o jogo de hoje e nem empatar. Que se continuar na igualdade, até a última rodada eles vão acabar ganhando no saldo de gols. Até porque o Flamengo jogou muito mais jogos com a equipe titular do que a gente. O Fluminense fez apenas 3 partidas, enquanto eles fizeram um montão aí. Inclusive estrearam no Campeonato Carioca como time titular. Depois botaram o time reserva, foram para os Estados Unidos, voltaram time titular. Então, a gente tem a mesma pontuação, mas eles com uma quantidade de jogos com um time titular maior do que a nossa. O curioso é que pro flamenguista, o Campeonato Carioca antigamente não valia nada. Taça Guanabara, lixo. Como se não existisse. E agora alguns têm vindo aqui na live falar, segue o líder, seremos campeão da Taça Guanabara, vão dar a volta olímpica, vão desfilar em carro do Corpo de Bombeiros pelo Rio de Janeiro. Por uma Taça Guanabara, mulambos? Pô, mudaram de ideia? Agora vale? Antigamente não valia, agora vale? Tá certo. Depois de 2 anos tomando na rabaneta pra gente, o Fluminense é bicampeão carioca em cima de vocês, passou a ter uma importância, né? Mas se liga, hein? Porque com esse time que o Fluminense vai entrar em campo aqui, vocês vão ter dificuldade, hein? Vocês acharam que o Diniz ia facilitar a vida de vocês, né? Não. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Guga, Thiago Santos, Marlon e Diogo Barbosa. Marlon e Diogo Barbosa no lugar do Felipe Melo e do Marcelo. 2 atletas que fazem muita falta. Felipe Melo, pra mim, é o nosso melhor zagueiro. E o Marcelo, ofensivamente falando, tem comparação, né? No meio, André Martinelli e Renato Augusto. Sai o Ganso e entra Renato Augusto. Olha uma perda, André. Cara, no momento eu acho que não, porque o Ganso não tá jogando nada. O Ganso não tá produzindo nada. E o Renato Augusto ainda voltando ali da pré-temporada, né, com a bigorna no quadril, pesadão e tal. Mas é um jogador de muita qualidade, craque. Então acho que a gente não perde no meio. Então é um meio campo muito forte. E no ataque, Arias, Cano e Douglas Costa. Entra no lugar do Keno, Douglas Costa. A gente perde, André, o histórico do Keno no Fluminense. Claro, Douglas Costa chegou agora. É muito melhor que o Douglas Costa. Mas o Raio é um jogador que pode entregar mais do que o Keno já entregou hoje. Ou seja, há uma perda? Teoricamente, sim. Na prática, pode ser que a gente tenha até um ganho. Ou seja, é um time muito forte, tá? É um time muito forte. Então o Fluminense com certeza vai impor aí muitas dificuldades ao Flamengo, não tem dúvida nenhuma disso. Já o nosso rival também vem com um time muito forte, tá? O Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira é a dupla de zaga com Ayrton Lucas na lateral esquerda. Esse meio campo aqui é de muita qualidade, né? Meio campo gringo. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. No ataque, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. No X1 que eu fiz aqui ontem à noite, o Flamengo leva vantagem com a gente no sistema defensivo, exceto o goleiro. Tá? No meio-campo, o meu meio-campo seria André, Arrascaeta e Renato Augusto. Okay? André, Arrascaeta e Renato Augusto. De La Cruz, pra mim, tem muito mais mídia do que outra coisa. E o ataque aqui é todo nosso, tá? O ataque é todo nosso.
O Everton Cebolinha não é melhor do que o Ares, o Luiz Araújo não é melhor do que o Raio e o Pedro não chega no calcanhar, no tendão de Aquiles do Germancano. A própria torcida do Flamengo tem xingado o Pedro, xingado não, vaiado o Pedro e batido palma pro Gabriel Barbosa, que é reserva, tá? Então, se tivesse aqui, por exemplo, o Bruno Henrique com o Douglas Costa, ok. Bruno Henrique levaria vantagem, mas o Bruno Henrique hoje é reserva, tá? Então, sim, no X1 aqui do canal, na minha opinião, o Fluminense levou vantagem sobre o Flamengo, assim como vem levando nos últimos anos. Nos últimos jogos, pelo menos, vai. No ano passado inteiro, em todos os canais de TV, quando tinha um X1 comparativo, jogador por jogador, o Fluminense levava vantagem. E pra mim, assim continua sendo esse ano. Qual é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários, tá? O jogo vai ser às 16 horas, galera. Maracanã. Ingressos da torcida do Flamengo esgotado. E, infelizmente, a nossa torcida não esgotou os ingressos. Apenas 6, 7 mil ingressos vendidos pro setor sul. Ou seja, eles serão maioria. Então, você que for no jogo, fica ligadinho, fica atento para não passar reflexo na rua lá, tá? Se for de transporte público, não vá usando a camisa do Fluminense. Infelizmente, cara. Infelizmente, a gente vive numa sociedade de animais, né? E onde a segurança pública ela não protege o cidadão. Então corre risco de você ir de trem, metrô com a camisa do Fluminense e você apanhar, ser roubado. Então evita, pra tua segurança, evita. Deixa pra colocar a camisa nos arredores do Maracanã ali no meio da nossa torcida, tá? Se botar nos arredores lá e vai passar por eles, corre risco de apanhar e ser roubado também, tá bom? Fica aqui uma dica, beleza? A gente se encontra mais tarde na live pré-jogo e posteriormente live pós-jogo aqui no canal. Fiquem com Deus, galera. Forte abraço, saudações tricolores e vitória, Fluminense! Vitória importante no clássico hoje, apesar da nossa cabeça tá lá no dia 29 de fevereiro, jogo contra a LDU.